Fala, guapos! Hoje a gente está aqui com Júlia. Ela é brasileira, ela estava em Portugal e ela vai compartilhar a experiência dela e da família dela que estava lá com ela. Bom, mas para eu não falar muito, Júlia pode se apresentar. Olá, pessoal. Prazer. Eu me chamo Julia Engler. Eu também tenho um canal no YouTube. Não é focado nessa parte de imigração, mas eu tenho alguns vídeos falando sobre isso lá, se alguém quiser tirar algumas dúvidas. Mas eu também não falei muito sobre o assunto. Acho que vou me abrir um pouco mais aqui mesmo. E eu fui para Portugal em 2022, com meu marido e com a nossa filha, depois de um tempo pesquisando sobre o assunto. E depois de um tempo lá, a gente resolveu voltar para o Brasil. E a gente voltou em maio desse ano. Então já tem abril, maio, junho, 4, 5 meses que a gente voltou. E eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Ótimo, Júlia. Júlia, tu é de qual cidade aí no Brasil? Eu sou de São Paulo mesmo, sou de uma cidade chamada Cajamar. Não sei se todos conhecem, mas é próximo de São Paulo mesmo. Para quem está chegando agora, a Júlia, como ela falou, ela tem um canal onde compartilha mais teu dia a dia, né, Júlia? Isso. É mais Dicas. assim, eu já tinha o canal antes, né, de ir para Portugal. Aí quando eu Sim. fui, como fazia parte da minha vida, eu acabei gravando algumas coisas lá, mas eu não foquei muito nisso, porque eu não. Até então eu não tinha muito interesse de perder o foco do meu canal, né? Mas tem algumas coisas lá, tem uns vídeos bem interessantes, se o pessoal quiser dar uma olhada depois, podem ficar à vontade. Sim. E aqui, para quem está com foco de sair do Brasil, é sempre bom estar olhando assim experiência de outras pessoas. Então, podem ir no canal da Júlia. Aqui eu vou colocar, por aqui eu vou colocar o canal e também na descrição. E aí vocês vão lá e dão uma olhadinha porque vai ajudar demais vocês. Espero que sim. Júlia, e por que vocês decidiram sair do Brasil? Bom, a primeiro momento, a gente tinha muita vontade, né, de ter uma experiência fora. Eu, principalmente, meu marido começou a sentir essa vontade depois, mas eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho disso, né? De morar fora e ver como que é a experiência. A gente pensa muito na qualidade de vida também. A gente sempre escuta isso, né? Que em outros países tem mais qualidade de vida. Então foi mais essa questão, assim, de conhecer um outro lugar, tentar uma vida nova e, no final de tudo, também ter experiências novas em outros lugares, né? Sair um pouco daquela caixinha que a gente já conhecia. A gente aprende demais, né? Quando a gente sai um pouquinho do conhecido. Sim, assim, tem muitos desafios, né, pelo caminho. Então, eu acho que, assim, quanto mais coisas diferentes a gente vive, mais a gente amadurece também, né? Mais desafios a gente passa, mais a gente aprende e mais a gente amadurece. Então, assim, para mim foi muito bom. Não me arrependo de absolutamente nada, sabe? Apesar de ter tido alguns erros, né, que eu posso citar aqui depois na sua frente, foi uma experiência muito boa pra gente, assim, de amadurecimento, até experiência pra vida mesmo, sabe? De coisas que a gente conheceu aí, coisas que a gente aprendeu com a cultura daí também, sabe? Sim, que coisa boa. E por que Portugal? Era a primeira opção de vocês? Ou vocês mudaram um pouquinho? Então, eu sempre sonhei ir para os Estados Unidos, né? Porque eu gosto muito da língua inglesa, estudo já há muitos anos. Inclusive, eu dou aula de inglês aqui no Brasil. Há mais de Legal. 5 anos que eu sou professora de língua inglesa. E, a princípio, meu sonho sempre foi ir para lá. Mas, assim, a vida foi acontecendo, foi ficando meio que em segundo plano, porque é difícil, né, para você conseguir. Eu não sei exatamente outros países da língua inglesa, mas Estados Unidos, pelo menos, que era onde eu gostaria de ir, é muito difícil você conseguir, né? Além de muito dinheiro, tem que ter visto, aí você tem que comprovar estudo lá e tal. Então, assim, eu meio que deixei para lá. E aí apareceu a oportunidade de ir para Portugal. Na época, meu irmão já estava pesquisando há muito tempo. E eu nunca dei muita bola, porque quando ele começou a pesquisar, foi lá para 2016, 2017, por aí. Então não tinha aquele boom de tantos brasileiros indo para lá até então, né? Então para mim era muito estranho. Eu falei, nossa, mas Portugal não tem nada a ver, né? Tipo, eu não conhecia, eu não tinha conhecimento do país. E aí ele foi me mostrando e tal, a cultura deles, o lugar. E eu falei, caramba, meu, é um lugar interessante, sabe? Era uma visão totalmente diferente do que eu tinha, do que ele tava me mostrando. E aí eu e meu marido, a gente achou interessante. E a gente sentou e falou, e aí? O que você acha? Você acha que dá pra gente ir? Dá pra gente arriscar, né? Porque é um risco quando você larga tudo para ir para um lugar que você não conhece. E a gente se empolgou assim com a ideia de ser um país seguro, de ter qualidade de vida. E foi mais por causa disso. Não foi uma primeira opção, mas foi porque realmente a gente achou muito interessante a ideia de ser Portugal, sabe? Quando vocês chegaram lá,
Era como vocês esperavam? Estava um pouco mais acima das expectativas? Estava abaixo? Conta um pouquinho. Então, pelo menos para mim foi muito parecido do que eu. Porque assim, a gente pesquisou muito, a gente assistia muito vídeo, tanto de mercado quanto de pessoas chegando lá. A gente já sabia mais ou menos como que as pessoas eram, que a população é um pouco diferente da do Brasil, né? O clima era diferente, então a gente já esperava quase tudo que a gente viveu. Mas é estranho, porque assim, mesmo assim foi um pouco de choque, porque mesmo você imaginando, quando você vive na pele é muito diferente, né? Então, assim, aquele Sim, frio, porque aqui onde eu moro, São Paulo, não é tão frio assim, né? Aqui, eu até brinquei esse ano que a gente nem teve inverno, porque eu dormi com coberta, sei lá, 2 semanas no máximo. Então, assim, o frio assustou um pouco a gente. A gente chegou lá ainda tava. Não tinha chegado o verão ainda, né? Então ainda tava um pouco frio. As pessoas também, logo que a gente chegou, que a gente pisou no aeroporto, a gente teve uma primeira impressão assim que assustou um pouco, porque a recepção deles é muito diferente. O pessoal fala que eles são frios, mas não é que eles são frios, é que é o jeito deles, entendeu? Eles ajudam, eles conversam, mas assim, não tem aquele excesso de conversa e aquele calor, né? Que todo mundo fala que o brasileiro sim, tem. Então a gente assustou um pouco. A gente começou a pensar, tipo, será que é isso? Será que eles têm um certo preconceito? Não sei também se tem essa questão de mais brasileiros chegando em Portugal, caramba, porque talvez tenha um pouco disso, né? Muito sim, brasileiro sim. chegando, eles não são todos que gostam, para ser sincero, né? A grande maioria recebe a gente muito bem, mas tem uns que não gostam muito. Então a gente assustou um pouco nesse primeiro momento. Mas também a gente estava cansado de viagem, a gente tinha acontecido algumas coisas da nossa viagem que deixou a gente um pouco frustrado, a gente perdeu um voo. Então eu não considerei muito essa minha primeira impressão. E aí quando a gente Sim. realmente se estabeleceu numa casa e tudo mais, aí foi outra coisa, assim, eu percebi que eles são muito carinhosos, eles são, sim, receptivos, a gente recebeu muita ajuda. Minha filha ganhou brinquedo de vizinhos lá, que a gente mal conversava, sabe? Eles davam fruta pra gente, Ah, que legal. colhiam coisa nas hortas deles e levavam pra gente, então foi muito legal. Aí, então, essa segunda experiência que eu tive, que eu considero como primeira experiência de fato, né? A primeira eu desconsiderei um pouco. Foi bem gostosa, assim, foi um início muito bom. Foi até melhor do que eu imaginava, do que eu tava esperando. Que bom, coisa boa. E, e para o trabalho, quando vocês chegaram lá, foi fácil encontrar? Tiveram alguma dificuldade? Um pouco, assim. Tinha muita oferta de trabalho, pelo menos quando a gente foi. Atualmente eu não sei como é que tá, né? Porque tem mais de um ano, né? Foi Sim, abril de 2022 que a gente chegou. E como a gente levou nossa filha, na época ela tinha acabado de completar 2 anos, para mim foi mais difícil, porque meu marido precisou arranjar emprego, então ele começou a trabalhar rapidinho. Acho que assim, um mês, menos de um mês que ele começou a procurar, ele achou. No mesmo dia ele teve 2 propostas, assim. 2 empresas que bom. diferentes aceitaram ele. Então eu acho que não foi tão difícil. E para todos os meus amigos também. A dificuldade foi comigo. Inclusive, até alerta para as famílias que vão levar filhos. Eu sei que todas as famílias que levam filho já fazem esse alerta, mas eu reforço isso. É bem mais difícil. Porque, assim, pode ser que você ache um emprego que bate no horário com o do marido ou outra pessoa que vai junto. Se não, fica muito difícil. No meu caso, meu marido arranjou um emprego num horário bem ruim. Só que, ao mesmo tempo, ele não podia trocar porque ele ganhava um salário bom, assim, acima do normal, então ele tinha medo de abrir mão. Sim. E eu não podia trabalhar porque eu não tinha carteira de motorista, não tinha carro, não tinha transporte público, então eu ficava dependendo dele me levar para o trabalho. E ao mesmo tempo, quando a gente chegou, as escolas estavam fechadas, porque era férias, né? Então eu tive que ficar com a minha filha uns 2 meses, mais ou menos, em casa. Aí quando finalmente a gente conseguiu uma escolinha para ela, conseguiu vaga, tudo, aí aconteceu essa questão de eu não conseguir trabalhar porque não batia o horário dele. E eu tentei procurar próximo dali de onde eu morava, tipo, lojinhas, padaria, sabe? Aí Sim. eu não conseguia. O que eu via muito era a fábrica. Mas aí eu não conseguia deslocar até a fábrica. Então, para mim, foi essa dificuldade. Não foi nem que o país não proporcionou, não. Foi questão de logística nossa mesmo, sabe? Então, até Sim, um sim. alerta para essas famílias de tentar procurar emprego juntos. É uma opção. O casal trabalha junto na mesma empresa, né? Ou Sim. então os dois terem carta e os dois dirigirem carros diferentes, né? Já é uma ajuda. Sim. E ficava muito distante, a cidade que tu estava, dos polos industriais de lá? Ficava. A empresa que meu marido trabalhava até que dava para ir a pé. Só que assim, era bem distante. Ele Sim, conseguia, inclusive teve acho que uma semana que ele foi a pé depois que a gente vendeu o carro para voltar para o Brasil, né? E ele sim. conseguiu ir a pé, mas assim, era distante. Não é um a pé, é tranquilo de andar. Só que era a única empresa que tinha ali perto onde a gente morava. O resto era bem Sim. longe, assim, precisava ter um transporte. No mínimo
um trotinete, que é muito comum ter em Portugal, né? E quanto à escola para tua filha, foi fácil encontrar vaga? Olha, ali onde eu tava, eu achei até estranho, porque todo mundo falava que era difícil. Inclusive, portugueses que eu conheci lá, que nasceram no país e tal, não conseguiam vaga para as crianças. E eu consegui muito fácil. Eu não sei se é porque era uma escola que não ficava meio distante ou mais escondida, porque eu morava num lugar bem escondido, sabe? Para quem Sim. tiver interesse e curiosidade, eu morava em Nariz, que ficava em Aveiro. Então, assim, era bem isolado. E a vaga em si foi bem tranquila. Eu acho que tinham 15 vagas na sala e quando minha filha entrou, sobraram ainda 2 vagas. Então, Ah, legal. eu particularmente achei ok. Algumas pessoas falam de Portugal como um pouco de maltrato para os brasileiros. Eu entendo que a maioria das pessoas que falam são pessoas que já vão com essa cabeça e lá qualquer coisa vai dizer, ah, eles estão maltratando. Tu sentiu alguma coisa assim de preconceito, uma indiferença? Olha, o que eu acho que as pessoas talvez sintam, eu acho que é bastante disso que você falou, de já ir com essa cabeça, né? De, eles vão me maltratar, e às vezes qualquer jeito que eles respondem diferente já se magoa, porque assim, eles são muito diretos. Igual eu falei pra você, a primeira impressão que eu tive no aeroporto foi muito ruim, porque a forma que eles respondiam parecia que eles não estavam interessados ali em me ajudar, mas não é o jeito deles. Eles ajudam, mas eles são muito diretos. Então tem que ir sabendo disso. Você não vai ficar recebendo abraço e beijinho de quem você não conhece. Você não vai chegar na fila da padaria e já começar a puxar assunto, porque eles não são muito assim, entendeu? Alguns sim, mas a grande maioria são mais reservados. Mas assim, também depois que faz amizade, é amizade, igual o pessoal aí fala, é amizade que você leva pro resto da vida. Eu ouvi isso de todo mundo. Inclusive, tem amigos que eu fiz aí, que eu ainda tenho contato deles e ainda converso e que me ajudaram muito quando eu estava em Portugal. Ajudaram, assim, como um ombro amigo, sabe? Mas, sim, tem preconceito. Eu acho que seria injusto falar que não, mas eu acho que em todo lugar tem preconceito. Não tem como. Tem preconceito não só com imigrantes, mas no Brasil a gente tem preconceito também, né? Com várias etnias, religiões também tem. Então, acho que não é uma questão de local, é do caráter da pessoa, sabe? Eu, particularmente, não sofri nenhum preconceito direto, assim, não, pelo menos não que eu tenha percebido diretamente. Eu percebi uma vez, comigo, uma única vez, uma funcionária de um local público, quando a gente foi tirar um documento, eu percebi que ela foi bem mais arrogante e o outro casal que ela estava atendendo, que eram portugueses, ela foi muito carinhosa. E comigo, já quando ela viu que a gente era brasileira, ela já tratou a gente mais do jeito ríspido, sabe? E ela foi realmente muito ignorante. Mas eu considerei como um caso isolado. Agora, meu marido já teve uma experiência diferente. Ele sofreu muito preconceito no trabalho dele. Ele me contava várias histórias que, assim, também não queria estender muito, mas teve um caso, assim, que para mim foi muito ruim. Inclusive, ele acionou a gerência da empresa para tentar resolver, que ele sofreu um acidente de trabalho lá, meio sério, ele se machucou bastante. E o chefe dele xingou ele de várias palavras, falando que ele era porco, que ele tinha sujado de sangue a roupa dele e o chão. Mas assim, ele não teve culpa, sabe? Então, assim, ele colocava ele para trabalhar fazendo serviço que era para 2 ou 3 pessoas fazer, colocava só ele para fazer sozinho. E se ele não conseguia terminar, dava advertência para ele, coisas assim. Sim, Então, é aquilo que eu falei, eu acho que depende muito da pessoa que você for lidar, sabe? Pessoas intolerantes tem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente também tem que saber se impor. É claro que a gente não vai chegar lá impondo a nossa cultura, mas até onde a gente tem razão, a gente também tem que ser respeitado, sabe? Então a gente fala mais que, olha, eu não tô gostando da forma que você tá falando comigo, eu quero respeito. Eu acho que é isso. E se tá tendo algum problema, se afasta da pessoa, sabe? Porque, infelizmente, a gente não tem como controlar a forma que as pessoas vão nos tratar, né? Você tem que colocar na cabeça assim, olha, lá é diferente, as pessoas são diferentes, e desde que não me tratem com desrespeito, eu tenho que aceitar a cultura deles, sabe? Eu acho que é mais isso. mudou alguma coisa daquilo que vocês esperavam de Portugal quando vocês chegaram para o que vocês encontraram no decorrer dos meses? Mais ou menos. Eu acho que o choque maior foi entender que aquela realidade que a gente via nos vídeos, do tipo, preço de mercado, muito barato, e outras coisas, não eram. Assim, a vida lá não é só isso, sabe? A vida não é só você chegar no mercado e pagar 1 euro no leite condensado, por exemplo, sabe? Ou centavos na caixa de leite. Eu acho que. Eu falo com propriedade porque eu vivi isso. Eu acho que chega a ser um pouco de sensacionalismo ficar mostrando só isso, porque a vida lá realmente não é só isso. E não adianta depois falar, não, mas todo mundo fala das dificuldades. Mas ninguém fala
só das dificuldades, mas falo muito mais das coisas boas e principalmente fazendo viés para as coisas boas, sabe? Eu jamais vou falar mal de Portugal, jamais vou falar que não vale a pena, só que eu também não vou falar que vai porque lá as coisas do mercado são baratas, sabe? Ou vai porque lá você compra um iPhone com um mês de salário. Porque a vida lá não é só isso. Então, acho que o meu choque maior, e eu acho que eu posso responder pelo meu marido também, porque a gente se comunicava muito em relação a isso, e ele tinha os mesmos sentimentos que eu, é que a realidade lá não era só isso. Então, pra gente começou a ficar bem mais difícil. Tanto em relação à cultura deles, que não tô falando que é ruim, mas que a gente não conseguia se adaptar. Em relação a gente ter deixado de lado a nossa vida, porque eu acho que isso foi o principal, né? Quando você vai para outro país, e você pode confirmar isso, não sei quanto tempo você está morando fora já, mas você tem que esquecer da sua vida do passado. E pra gente foi difícil. Então a gente romantizou essa questão de qualidade de vida e tal, só que a gente não conseguiu desvincular da vida que a gente tinha no Brasil, que não era uma vida ruim, entende? Então acho que pra gente foi mais isso. Não que a vida lá ficou ruim com o passar do tempo. É isso. Só que não é só isso, sabe? A questão do trabalho também, você tem que entender que você vai trabalhar muito. E quando fala muito, é muito mesmo. Quando fala que você não vai ter um ombro amigo para te ajudar no momento de dificuldade, é isso mesmo. A saudade que você sente da família, sabe? Minha mãe foi visitar a gente, ela ficou acho que 48 dias lá. E quando ela foi embora, eu fiquei tão triste que eu falei, eu não sei quando que eu vou ver minha mãe de novo. E aquilo me deu um choque tão grande. E tudo bem, tem gente que consegue, mas para mim não deu. Eu falei, não tem como. Agora eu tô na casa da minha mãe. Sabe, eu sou muito apegada a ela, minha família. Então, assim, esse choque de falar, caramba, então essa é a minha vida agora? Trabalhar, não tem ninguém do meu lado, sei lá, viver uma vida querendo ou não um pouco limitada, porque até a gente tem nossa documentação e tudo, sabe? Então, assim, tudo isso, eu acho que foi mais esse choque para mim, sabe? Esse choque da realidade mesmo, de tipo, essa é a nossa vida agora. E quando as pessoas começam a mostrar algumas facilidades que sim existe, aqui o poder de compra é bem elevado, então com pouco dinheiro a gente consegue comprar muita coisa, consegue viajar, isso vai reduzindo, mas a gente não coloca na balança a saudade, porque é muito dura a saudade. A vida que a gente tinha, como você falou, porque sair do Brasil numa condição ruim, vamos dizer assim, quando você não tem um bom trabalho, você não tem uma boa expectativa, é uma coisa. Mas sair do Brasil por opção, sabendo que você deixou algo muito bom no Brasil, é mais difícil isso. E às vezes a pessoa deixa algo melhor no Brasil, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma casa própria, ela tem um carro bom, que eu vi casos assim também, tá? Tem um carro bom, tem um emprego às vezes estável, por exemplo, no concurso público. A gente sabe que concurso público no Brasil é um cargo bom, né? É estável, você tem vários benefícios. E aí você vai para Portugal para, vamos dizer assim, entre várias aspas, cair de nível, no sentido assim, você vai ganhar um salário mínimo. Então, talvez o seu poder de compra, mesmo em Portugal, o poder de compra sendo maior, o seu vai ser menor, porque no Brasil você ganhava mais, entende? Então, essa parte tem que ser analisada também, né? Porque acaba sendo um choque maior. Igual você falou, quando a pessoa sai daqui sem nada a perder, entre aspas, tipo assim, poxa, eu vou ter uma vida que. Eu tenho a vida no Brasil tão simples quanto eu vou ter lá, eu ganho salário mínimo, eu trabalho numa fábrica, ou talvez também a pessoa não é muito próxima da família já, não tem muito contato com outras pessoas. Talvez ela não vai sentir tanto, né? Eu conheci pessoas assim lá. Mas, por outro lado, eu também conheci pessoas que tinham uma vida boa no Brasil, que chegaram lá, e mesmo trabalhando em fábrica, coisa do tipo, ainda assim estavam felizes lá e não pretendiam voltar, entende? Então, eu acho que é muito pessoal, é uma experiência muito pessoal. Não dá para falar assim, não, eu vivi isso, então não vai, porque você vai viver o mesmo. Eu achei que não valeu a pena, por exemplo, tá? Então você não deve ir. É você analisar, colocar na balança se vale a pena ou não e tentar, porque a gente só sabe quando a gente tenta. Sim, sim. E tu te arrependeu de algo nessa ida a Portugal? Olha, eu percebo que eu cometi alguns erros. Assim, que para mim, na época, não estavam tão claros. Mas eu não sei se eu diria que eu me arrependo, porque acho que faz parte. Eu acho que eu também aprendi muito com isso. Eu acho que esses erros que eu cometi, que influenciaram um pouco na minha vida lá, me ensinaram muito, me fizeram mais forte. Porque por conta desses erros eu acabei passando algumas dificuldades a mais. Igual no sentido da gente não ter pensado nessa questão de, pô, a gente tem uma filha e a gente vai ter que arranjar emprego no mesmo lugar. Não dá igual no Brasil, assim, ele trabalha numa empresa, eu vou de ônibus para outra. Vou pegar o fretado da empresa para ir, sabe? Então, assim, esse eu acho que acredito que tenha sido um erro, mas ao mesmo tempo isso também me ensinou muitas coisas. Então, não sei se eu diria que eu me arrependo, sabe? Eu acho que eu uso isso para alertar outras pessoas. Qual foi a gota d'água que tu falou, não, vamos voltar? Então, a gente começou a ter vontade de voltar logo que a gente estabeleceu a vida lá. Então, assim, meu marido já estava trabalhando, minha filha já tinha começado na escolinha, a gente já estava meio que com uma rotina, né?
A gente estava numa igreja, a gente já estava com nossos grupos de amigos. E ainda assim, a gente não estava conseguindo sentir aquela animação. No sentido, assim, de... É isso, a nossa vida é aqui, vamos fazer planos para o futuro, qual que é o nosso próximo passo? Porque tem que ter isso na vida, né? Qual que é o nosso próximo passo? Não é só, cheguei em Portugal, vou esperar, sei lá, ver o que acontece. E a gente não estava conseguindo isso, de fazer planos para lá. Porque eu acho que, no fundo, o nosso coração tinha ficado aqui. E não dá para ser assim, você vai emigrar, você esquece o país que você nasceu. Você, literalmente, quando fala de renascer, não é só porque você está no país novo, você vai aprender tudo de novo. Você tem que literalmente esquecer de onde você veio. Isso foi muito difícil pra gente. Mas eu acho que o momento que a gente falou, não, realmente a gente não quer e a gente não precisa ficar segurando, porque até então a gente quis esperar um pouco. Porque todo mundo falava, não, mas vocês estão no começo, é normal. Só que, assim, todas as famílias que a gente conhecia, que tinham chegado no mesmo tempo que a gente, não estavam pensando em voltar ao Brasil. Eles estavam, ok, estão com dificuldades e tal, mas a gente está bem aqui. E aí foi quando minha mãe foi para lá. Que ela ficou uns 40 e poucos dias, como eu falei. E quando ela foi embora, foi um choque muito grande. Que eu falei, é isso, a minha vida vai ser isso daqui pra frente. Passar aniversário meu, aniversário da minha filha, Natal, sem a minha família, coisa que eu sou muito, muito próxima. A gente sempre arranja uma desculpa para se ver. Inclusive, minha prima acabou de chegar aqui na casa da minha mãe, que é madrinha da minha filha. Então, assim, tem gente que discorda disso, que acha que tem que desvincular da família, tem que esquecer, e tudo bem. Eu acho que isso é muito pessoal, mas eu e meu marido não conseguimos. Então, acho que esse foi o maior choque pra gente. A gente falou, a gente não tinha uma vida ruim no Brasil. Eu acho que, assim, se a gente tivesse uma vida muito ruim aqui e falasse assim, não, mas vai valer a pena essa luta, vamos dizer assim, pra, sei lá, tentar dar o melhor ainda pra nossa filha, a gente não tava nessa realidade. Então, pra gente, o preço que a gente tava pagando era alto demais, sabe? Na nossa realidade. Então, acho que foi isso. Foi essa questão de não conseguir se imaginar morando lá pro resto da nossa vida, sabe? Eu pensava assim, cara, mas e se um dia eu quiser voltar? E se eu não gostar? Então, a gente deixou nossa casa aqui, a gente não quis vender. Inclusive, a minha dica, ó, se você tá querendo sair do país, não abre mão de tudo que você tem. Porque pode ser que você queira voltar em um momento, ou que precise voltar. A gente nunca sabe, né? Então, a gente cogitou a hipótese de vender a casa, mas a gente pensou bem e não. Então, a gente deixou nossa casa aqui. E como eu e meu marido, a gente tinha emprego que a gente podia voltar a trabalhar a qualquer momento, porque ele é autônomo e eu sou professora de inglês, eu sabia que eu conseguia trabalhar em qualquer escola, eu não saí perdendo, entendeu? Mas tem gente que abre mão, igual eu comentei, concurso público. Eu conheci gente que fez isso, que abre mão de concurso público e aí voltou, então acabou caindo um pouco na qualidade de vida que tinha, sabe? Então, eu acho que tem que pensar nisso também. Tem que pensar na volta. Não tem que pensar em voltar, mas tem que pensar se um dia precisar voltar, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante também. Então, é isso, é você ir com a cabeça forte, e não necessariamente do tipo assim, eu vou com a cabeça forte de nunca voltar, mas eu vou com a cabeça forte de enfrentar isso e saber tomar a melhor decisão. Porque tem uma diferença entre desistir e querer voltar. Que eu citei isso em um dos meus vídeos, quando eu falo da minha volta, né? Que eu ainda estava em Portugal. Você desistir é quando você ainda tem planos para o país, você ainda queria, mas você não aguentou e deu um passo para trás. E não que também seja ruim. Às vezes pode ser que seja bom você dar um passo para trás para depois ir para frente. Mas é isso, é igual você falou, é questão de viver. Você só sabe se você vive. Não tem como a gente bater o martelo e falar se vai ser bom ou não. A dica que eu dou é: você quer ir para Portugal e tem dúvida, vai, só que deixa alguma coisa aqui. Sabe? Mas e se eu me arrepender de ter deixado meu emprego X, eu não vou conseguir ter outro emprego? Aí você tem duas opções: ou você deixa e tenta e possivelmente conhece algo melhor, ou possivelmente vai só ter experiência e vai voltar e um dia você consegue de novo. É isso, a vida é assim. Não tem um manual de instrução. E ela é feita disso, de altos, baixos e de escolhas. E, não só para imigração, mas para tudo na vida. Você só sabe quando você vive, né? Tu já falou um pouco sobre isso, mas tu teria algum conselho para dar para quem está se planejando para sair hoje? Vários. Dá mais uma hora de live. Não, brincadeira. Que assim, é extenso, é muita coisa que eu poderia aconselhar, sabe? Porque tem de vários aspectos, mas pensando só na pessoa que está saindo para ir para lá. Não conselho para caso essa pessoa vá viver algo que eu já vivi lá. Só para quem ainda está pensando em sair. O principal foi o que eu falei: colocar na balança o que você vai perder para ganhar lá e o que você tem aqui que você não vai ter lá. Se isso realmente faz sentido para você, se você não vai sentir tanta falta assim. Porque às vezes a gente na nossa cabeça acha que, não, é de boa, mas lá eu vou pagar barato no mercado, então é bom. Vou fazer minha compra do mês lá com 200 euros, então é isso. Né? Para mim é o que mais importa. Será? Será que realmente a sua vida no Brasil é tão ruim a ponto de você abandonar e viver as dificuldades de fora? Porque por mais que tenha pontos positivos, você vai passar muita dificuldade. E eu não tô falando assim em questão de você ser forte ou ser fraco, não tem nada a ver. A pessoa forte, a pessoa fraca vai passar dificuldade do mesmo jeito, entendeu?
Então, assim, será que realmente é o que você quer? Será que você está preparado para encarar isso? Igual eu falei, tudo bem você ir, não gostar e voltar, mas será que você está preparado para enfrentar isso? Né? Eu acho que o que eu penso para minha realidade será que eu já estava preparado na época? Talvez se eu tivesse ido em outro momento, será que minha experiência teria sido diferente? Eu penso um pouco nisso, né? Então, eu acho que é o principal. E outra coisa que eu também já tinha citado, né? Não abre mão de tudo que você tem no Brasil. Ou se for abrir, pensa se você realmente não vai se arrepender depois, no momento que você voltar, entendeu? Então, assim, eu vou abrir mão do concurso público, por exemplo, igual eu tinha citado, mas quando eu voltar eu posso trabalhar em outra área, não tem problema. Ok. Eu vou abrir mão do imóvel, aí a pessoa vai para outro país, gasta todo o dinheiro, volta e não tem nada, tem que pagar aluguel, entendeu? Então tem que analisar isso. Não dá para ir pensando só nas coisas boas, nos pontos positivos, que vai ser lindo, maravilhoso. Pensa bastante nas coisas ruins. Porque se isso fizer você desistir, então significa que não é para você ir. Agora, se você pensar nas coisas ruins e ainda assim quiser ir, então talvez você esteja preparado, entendeu? Legal. Nunca tinha pensado assim. Legal. Eu Isso penso assim de. para várias coisas na vida, sabe? Que Várias bom. coisas, várias decisões que eu tomo, eu fico, olha, se ficar pensando no ponto negativo faz você desistir, é porque não é pra você ir. Porque você vai viver isso, entende? Se você não querer viver, não significa que você não vai viver. Então, é isso. Eu pensei isso antes de ter minha filha, antes de eu querer engravidar, eu ficava, eu vou passar a noite acordada, ela vai ficar doente, vou ter que ficar levando médico, vou abrir mão disso, disso, aquilo. Eu ainda quero? Quero, então beleza. Entendeu? Eu acho que é isso. Um conselho pra vida também, não só pra mim. Legal, legal. Começar a utilizar também. Legal. Esse que tu falou de anotar os pontos bons e ruins, isso eu fiz quando a gente estava vindo. Da primeira vez eu vim primeiro também, né? A Patrícia veio depois. E aí a gente começou a colocar ponto positivo e negativo. E no final das contas a gente pesou e a gente disse, não, vamos para lá. Isso que a gente tem aqui a gente reconstrói. Vai demorar? Vai, mas reconstrói. E E foi acho que mais ou pensar a menos longo assim. prazo também, né? Não Sim, pensar só no momento de tipo, mas vou ter que trabalhar em fábrica, vou ter que fazer. É um começo. Depois, a longo prazo, você tem ainda planos para o país? É mais ou menos isso, né? E o meu caso foi um pouco disso. A longo prazo, eu não conseguia me imaginar morando lá. Porque pro momento, sim, ok, meu marido estava trabalhando, a gente pagava as contas, fazia a compra do mês, mas eu não conseguia sonhar a longo prazo lá. Eu acho que essa questão também é muito importante. Porque às vezes você não está vendo uma evolução no começo, mas você acabou de chegar. Entendeu? Você é um. Eu usava esse termo para mim lá. A gente era um Zé Ninguém lá, né? sim. Todo mundo já tinha formação lá, já era conhecido, já conhecia o país. Então, tem que pensar nesse lado também. Se o que você quer lá vale a pena esperar, então você vai passar pelo perrengue, você vai começar de baixo de novo e depois você cresce novamente, né? Bom, a gente está acabando aqui. As perguntas que eu tinha feito, que eu coloquei aqui, já se acabaram. Foi bem rápido, acabou muito rápido, porque realmente essa conversa foi muito enriquecedora. Eu agradeço muito, Júlia. E agora, fala um pouco do teu canal para o pessoal conhecer. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Fico feliz de ter ajudado. Espero de verdade que eu possa ajudar outras pessoas também, porque eu acho que é isso, né? Compartilhar a experiência, porque às vezes a gente consegue aprender até com o erro do outro, né? Às vezes eu citei um erro aqui que a pessoa fala, eita, a Júlia não pensou direito, vou fazer diferente. Mas assim, o canal ele é mais voltado para minha vida pessoal mesmo, rotina. Eu mostro bastante compras do mês. Como eu disse, eu já tinha um canal antes de eu ir para Portugal, abri acho que em 2018. Nunca tive a intenção de voltar o canal para isso, tanto que a minha ideia lá era continuar o meu estilo de vídeo lá. Só que aí, como mudou o público, eles começaram a entrar no meu canal para entender de Portugal, para saber como estava a minha vida lá e tudo mais. Então, quem quiser conhecer, o nome do meu canal é Julia Engler. Ele falou que vai deixar aqui na descrição algum lugar para vocês. Mas eu tenho alguns vídeos, eu acho que uns 5 ou 6 vídeos sobre Portugal, falando sobre Portugal e outros mostrando a minha vida lá. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre, eu também conto bastante detalhes sobre a minha volta, o porquê que a gente resolveu voltar e tudo mais. Então, quem tiver curiosidade pode assistir. E agora eu voltei o foco que eu já tinha antes, que é a minha rotina mesmo aqui no Brasil. Até também para quem for voltar para o Brasil, às vezes está passando por esse dilema de, eu tô para voltar para o Brasil, porque eu recebo muita mensagem assim no meu Instagram, direto. Quase todo dia entra alguém lá e fala, caramba, eu tô na mesma situação que você. Vim para cá e não tô me sentindo bem, quero voltar para o Brasil. E pessoas até de outros países também, não só de Portugal. Já falei com gente que está na Itália, com pessoas que estão na França, na Austrália já vieram falar comigo também. Então, talvez os meus vídeos ajudem essas pessoas para ver como está minha vida agora que eu voltei. Porque, querendo ou não, eu também perdi um pouco do nível que eu tinha quando eu fui, entendeu?
Não é a mesma vida que eu tinha. Então, talvez isso ajude outras pessoas até a pensar nessa questão. Tipo, então, quando eu voltar, minha vida vai ser mais ou menos assim. Para comparar também os preços do mercado, que são uma coisa que assusta muita gente, né? Fica de cabelo em pé. Então, quem quiser tirar a curiosidade, fica à vontade. Ótimo, ótimo. E essa experiência que você passou e que você administrou muito bem, essa volta aí, com certeza ajuda muitas pessoas que podem entrar em contato contigo e tu pode clarear um pouco a mente pelos comentários. Sim, com certeza. Quem quiser também me chamar no Instagram, já conversei, já cheguei até a fazer amizade com algumas pessoas que não estavam bem no outro país. Porque assim, aqui eu resumi um pouco, né? Aqui foi mais eu respondendo perguntas, mas tem mais coisas assim do meu íntimo que eu acabo não abrindo tanto assim nas câmeras, até porque nem todo mundo sabe ouvir, né? Você que tem canal também, eu acho que você entende. Então eu acabo falando mais no privado para algumas pessoas quando elas vêm desabafar. Então, nossa, Júlia, eu vi seu vídeo e eu tô sentindo a mesma coisa. E aí começa a citar coisas que eu também sentia, mas que eu nunca falei. E eu falo, olha, você não tá sozinho, eu também sentia isso. Então, quem quiser, quem precisar, às vezes, de uma ajuda, de um conselho, pode entrar em contato comigo. Posso passar meu Instagram também para eles aqui? Pode sim. @Julia Engler. Tem lá no meu canal também no Instagram, se quiser entrar no meu canal e puxar meu Instagram por lá. E fiquem à vontade, eu tô aqui para ajudar no que precisarem. Ótimo, obrigado. Eu vou colocar teu Instagram aqui na tela e vou colocar na descrição também, para o pessoal encontrar mais fácil. Perfeito. Bom, Júlia, foi um prazer muito bom conversar contigo. Como eu já falei, foi muito enriquecedor. Peguei muitas coisas que tu falou. E muita sorte, desejo muita sorte para você aí, para seu esposo, para sua filha. Que vocês possam reconstruir tudo e possam seguir com essa experiência que vocês tiveram, conseguir construir mais coisas através dela. Porque não foi algo que vocês passaram e não existiu. Não, foi algo que fez vocês crescerem muito. E vocês podem não saber agora o quanto, mas vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão entender. Olha, isso nos ajudou a fazer isso, a mudar o rumo aqui. Então, com certeza isso foi para fazer vocês crescerem muito mais, mesmo que agora vocês não entendam, mas mais para frente sim. Que bom. Eu espero que sim. Agradeço as palavras, agradeço o convite, fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu faço isso. Que legal. Tipo de entrevista, assim, parceria com outro canal, então eu fico muito feliz. Espero realmente que eu tenha ajudado algumas pessoas. E como eu disse, quem precisar ainda de algum tipo de ajuda pode me chamar. Eu tenho um cara de ser séria, mas eu converso de boa. Eu só sou meio tímida. Mas fica à vontade. Também desejo tudo de bom para você, para sua esposa, que vocês possam alcançar tudo que vocês sonham. Vocês vão alcançar, né? E é isso, eu tenho certeza que seu canal também ajuda muita gente. Acompanhei vários vídeos também. E eu acho que isso é muito importante. Tanto essa experiência pessoal, né? Pra gente crescer e aprender, mas para ajudar outras pessoas também. Eu acho que a nossa experiência não tem que ajudar só nós. A gente pode ajudar um outro, né? E também para entender quando outra pessoa passa por uma situação assim, né? E acho que é isso. Então, foi ótimo, Júlia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Pessoal, entrem no canal, vou colocar aqui embaixo na descrição. Conheçam Júlia. Com certeza vai valer muito a pena. E a gente vai ficando por aqui. Júlia, obrigadão. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.